Olá, pessoal. Eu fico às vezes observando a juventude da atual geração, as crianças, e praticamente é impossível não comparar o meu tempo de criança, o meu tempo de jovem, com o que está vivendo meus filhos, a atual circunstância. Eu sou daquela geração de 70 e 80, onde nós somos criados jogando bola de gude, aqui em Minas Gerais fala bilosca, né? Soltando pipa, correndo, futebol, aquelas peladas em terrenos baldios que vivia com a cabeça do dedo machucada, a unha arrancando, subindo em árvore, que brigava na rua e não podia falar nada em casa, porque se falasse, como dizia meu pai, ó, se apanhar na rua e vier me contar, vai apanhar de novo. Eu sou dessa geração. Fico às vezes olhando como mudou as coisas, né? Mas eu sou também de uma geração onde se ouvia nas igrejas que devíamos estar nos preparando porque dias difíceis viriam. Eu sou de uma geração que às vezes se citava na igreja, falava sobre pestes e que a Bíblia fala que aconteceria na reta final e que já havia algumas ocorrido, como a peste bubônica, como a febre amarela, a gripe espanhola. E a gente ficava imaginando, sim, teoricamente, mas na prática achava, ainda que de forma inconsciente, que isso jamais iria acontecer. Chegou esses dias. Também avisava das perseguições, e a gente fala, poxa, mas o nosso Brasil tem tanta liberdade, será que isso é possível? Pois é, chegou esses dias. No entanto, irmãos, eu quero citar para vocês que nós estivemos frequentando uma escola de profeta, porque a igreja não é um encontro de lazer. Aquele templo que hospeda a igreja do Senhor Jesus, aquelas dependências que hospeda homens e mulheres que se propõem a ser diferente nessa terra, a levantar a bandeira do evangelho, ali é uma escola de profetas que treina profetas para momentos difíceis, que treina soldados para uma guerra, porque quando surge uma guerra não vai se treinar o soldado já tem que estar treinado. E em tempos difíceis, profetas do Senhor não têm que ser preparados, já têm que estar preparados. E agora vivemos isso, com bastante preocupação. Eu quero citar para vocês um ocorrido, está lá em 2 Reis, no capítulo, ou melhor, no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, versículo 7. Na ocasião havia uma aliança entre o reino de Israel e Judá, entre Acabe e Josafá, para lutar contra a Síria. E vamos aqui falar com as minhas palavras para vocês, para ser bem claro. Estava tudo certo, a batalha, eles estavam prontos para poder partir para a peleja, mas aí Josafá perguntou para Acabe, há algum profeta do Senhor para que a gente possa consultar? Josafá perguntou e Acabe disse, sim, tem sim. Chamou lá em torno de 400 profetas, para que pudesse consultar como seria a batalha, se valeria a pena a batalha, e os 400 profetas falaram, pode ir lá, pode lutar, que Deus vai te dar vitória, pode ficar tranquilo. Mas Josafá duvidou, ficou com o pé atrás, receoso. Pô, mas não tem algum profeta do Senhor aqui? Aí Acabe disse, olha, tem um camarada aí que vive falando mal de mim, um sujeito aí, ou seja, desqualificou o profeta por nome de Micaías, mas esse cara só sabe falar mal, vamos ouvir ele se você quiser e tal. Então vamos ouvi-lo, chama ele. Aí foi uma turma lá buscar Micaías. No meio do caminho, eles já adiantaram para Micaías o seguinte, Micaías, 400 profetas já falou que vai dar certo, tá? Ou seja, uma pressão psicológica sobre o profeta Micaías. Então não é você que vai falar o contrário. Micaías, como homem de Deus, foi lá. Chegou diante dos reis e eles perguntaram, e aí, o que você acha, a gente deve ou não? E Micaías, com um tom irônico, tom de deboche, disse, não, vai lá, vocês vão ter vitória. Porém, Josafá desconfiou daquele tom irônico de Micaías e tornou a perguntar. Eles perguntaram, vale a pena? Devemos ir ou não? Então ele deixou Deus usá-lo e falou, olha, vocês podem até ir, mas vocês serão destruídos, vai ter israelita em cima de montes mortos, vai ser uma tragédia, inclusive para vocês, como reis. Sabe o que aconteceu? Ele chegou a ser agredido por Zedequias e foi preso por falar a verdade. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, vivemos tempos conflituosos, tempos de guerra. O cristão em tempos de guerra não pode se pegar a números.
Ele tem que falar a verdade, porque se Micaías fosse observar números, quantidade, ele já sabia que 400 já havia dito que poderia e daria tudo certo. Ele teria sido influenciado. Vivemos tempos de guerra. Em tempos de guerra, cristãos não podem ter medo de profetizar a verdade. Aqueles que passaram pela escola de profetas. Aqueles que não viveram na igreja como uma diversão, como uma exibição de grife, como muitas mulheres fazem, né? É um verdadeiro desfile de moda. Não é uma disputa de poder, mas entender que aquele local é para se aprender a ser um profeta de verdade. O cristão em tempos de guerra precisa conhecer a palavra para poder proclamar. Influenciar e não ser influenciado, mas para proclamar precisa conhecer, e para conhecer precisa estudar. O cristão em tempos de guerra deve estar disposto a pagar preço até pela sua própria vida. O que eu quero dizer, meus amados, que vivemos esse momento, aquilo que falavam para nós, que os pastores, que os homens de Deus falavam, chegou. E só vai sobreviver esse momento de forma fiel os profetas de Deus. Porque a maioria vai fazer como os 400. E vou te dizer uma coisa, você vai cair agora para trás se você não se segurar. É uma média de 400 por um. Enquanto há um profeta de Deus, tem 400 falando besteira. Tem 400 procurando agradar a liderança. Tem 400 querendo agradar o povo para poder se dar bem financeiramente. Existia 400 profetas de Acabe. Eu te pergunto, eram falsos profetas? Eram profetas de Baal? Eram profetas de Deus? Não. De Deus não, porque Jezabel já havia mandado matar. De Baal não, porque Elias já havia destruído. Eram os falsos profetas. E eu quero te alertar, cuidado com os falsos profetas. Eles estão aí fazendo espetáculo dentro das igrejas para enganar o povo. E aqueles que estão prontos a falar a verdade para divertir, muitas das vezes são deixados, esquecidos, agredidos e jogados em calabouços. Mas eu quero te dizer uma coisa, chegará o dia que Deus vai deixar estampado e vai honrar aqueles que são profetas de verdade. Portanto, receba essa palavra, que Deus em Cristo te abençoe e pense nisso.